deixa eu te fazer uma pergunta, eu quero saber do início do mandato também, mas antes, o que se conta a história de Santa Helena é que, a princípio, apesar de ter um apoio forte dentro do partido, que a gente viu aí pelo teu testemunho, nas primeiras pesquisas o teu nome não aparecia tão bem para a eleição, aparecia aí com a pontuação bem baixa. O que aconteceu que de um candidato que somava aí 3, 4%, superou um candidato que tinha a sua eleição praticamente garantida? É interessante a gente colocar algumas questões aqui, que foi, eu acho que a primeira e a única vez que Santa Helena teve 4 candidatos, na época. Teve 4 candidatos. Nós saímos, que eu falei primeiro, tínhamos pesquisa, o nosso adversário forte estava com 72%. Qual era a população de Santa Helena na época, lembra? Era em torno ali em torno de 20 mil, 18 ou 20 mil, porque... Já tinha reduzido já com... Sim, bastante reduzido, e muita gente não tinha título, por exemplo, que votou. Nós fizemos, se não me falha a memória agora, tenho ali, uns 6 mil e poucos votos contra 5 mil e poucos votos, 10 mil e poucos votos quase tinha na época, depois até diminuiu mais, depois o censo e tal. Nós saímos com 4% e o nosso adversário tinha 72%. E foi um trabalho de equipe, de garra, porque o PMDB, como que ele é inserido na história da democracia, desde as figuras lá de cima principais, aí eu destaco o nome ali do Ulisses Guimarães, do próprio Severo, aqui no Paraná nós tínhamos umas figuras emblemáticas aqui, que era o Paulo Marcos, da Logro, o Nelson Friedrich, o próprio, que era o pai do governador hoje, José Richa, e outras lideranças aí que nós tínhamos aqui, o Santinho, Frutado, que era aqui do norte do Paraná, o Leite Chaves, nós tínhamos umas figuras assim, interessantes, e a gente se espelhou através daquelas figuras, e o pessoal que veio com vontade para, de fato, não pensando nele, mas pensando em toda a população que queria que Santa Helena crescesse, fosse feita uma administração aberta e democrática. Então, essa que veio, então houve um trabalho muito grande, trabalho de formiguinha, sem muito alarde, mas um trabalho juntamente com a comunidade. Como que foi, após essa vitória, como que foram os primeiros dias na Prefeitura de Santa Helena, levando-se em conta que, como você acabou de dizer, sem experiência alguma na administração pública, vindo de um governo que era nomeado aí, o presidente da Câmara havia assumido, se não me engano, o Dr. Naldé Pedro Prates, era prefeito antes, assumiu como presidente da Câmara. Como que foi assumir, montar uma equipe? O partido continuou dando esse apoio? Como que foram os primeiros dias, os primeiros anos frente à Prefeitura de Santa Helena? Olha, o PMDB saiu com candidatura própria, né, puro sangue. No caso, eu era do PMDB, o Luiz Henrique também era do PMDB. Nós constituímos as nossas secretarias, que eram poucas na época. Inclusive, esses dias olhando, que eu tenho uma foto de toda a equipe interna ali da prefeitura, que hoje seria uma piada. Eu acho que uma secretaria tem muito mais funcionários do que toda a prefeitura que tinha interna naquela época. E a população não mudou muito. Enfim, houve um apoio maciço até o fim, que a gente trabalhou. No começo, pelo aquilo que você colocou, pela inexperiência nossa, porque fazia quase 20 anos que se tinha mais um prefeito eleito, o PMDB, primeira vez que estava assumindo a prefeitura aqui em Santa Helena. Então, nós carecia de alguém com experiência, nós pegamos até umas pessoas de fora com experiência para nos ajudar no começo. Principalmente a parte de finanças, administrativa, a equipe do Banestado aqui de Santa Helena foram muito gentis na época. Eles nos emprestaram uma equipe que ficaram dentro da Secretaria de Finanças durante mais de mês para colocar em dia toda essa parte aí de financeira da prefeitura, e a gente começou um trabalho mais empenhado. Nós tínhamos uma equipe muito unida. Nós, se precisava passar domingo, à noite, cedo de madrugada, a gente estava dedicada para dar o máximo para a nossa comunidade. E eu sempre lamento que talvez foi um descuido nosso, e hoje se observa que os políticos se preocupam mais com a reeleição
e ficar empenhado para fazer política, para poder se reeleger, e nós, justamente, a gente lamenta que se descuidou bastante da parte política e só se dedicou à parte administrativa. Fizemos um monte de obras que hoje se tem aí para o município afora, que foram feitas no nosso tempo, apesar de 3 anos. Quais foram as principais obras dessa primeira administração? A democratização foi a maior obra que nós fizemos aqui, a implantação dessa democratização. Porque quando nós assumimos a prefeitura, Alex, por coincidência ou não, infelicidade, deu uma seca terrível aqui. E na época o governador era o José Richa. E ele nos enviou alguns recursos. O povo não tinha o que fazer, houve um desemprego para o interior, desempregado e tal, veio uns recursos para nós poder trabalhar. Mas nós tivemos um trabalho grande, depois ali dos 6 meses, nós iniciamos no 2º dia que assumimos a prefeitura, foi um trabalho, não deixamos para o último ano. Porque tem muitos políticos ainda aqui da região, dos municípios que a gente percebe, e deixa tudo para o último ano, diz que o povo tem memória curta. Eu acho que não. O povo sabe, olha, quem de fato tem interesse em fazer para a população. Nós iniciamos logo no começo. As principais obras. A menina dos olhos meus é o TIM, Trabalho Integrado de Menores. Que eu vejo hoje, quando eu olho as fotografias, muita gente por ali se deu muito bem na vida, cresceram, que foram alunos do TIM, que entraram para lá. O município de Santa Helena foi um dos primeiros municípios em que se tirou os engraxates da rua, porque se tinha bastante engraxate, se colocou, se juntou, e nós construímos aquela instalação de lá com oficinas, com, enfim, criação de pequenos animais, tinha uma horta, nós tínhamos ali uma padaria, um refeitório, foi feito ali do TIM Trabalho Integrado de Menores. A PAI, que também é um trabalho social, nós construímos ali, damos um lugar, que no começo tinha pouco, parecia que não tinha aqui em Santa Helena, depois foram aparecendo. Então essa PAI está aí hoje, foi um trabalho intenso para fazer toda a papelão, não é fácil. Nós fizemos e também construímos as obras. As creches. Primeira creche nós implantamos com 8, 9 alunos, aqui, uma sala emprestada, aqui no Castelo Branco, no Graciliano Ramos, não lembro bem, foram uma dessas salas, e depois construímos a primeira ali na Vila Rica, onde tem a Escola Tancredo Neves. Hoje, lá tinha uma serraria do DR enorme, era um aguaceiro, era um atoleiro só, nós drenamos, enfim, o DR conseguimos lá, fomos conversar com o DR, passou para nós, e lá nós iniciamos, tinha uma horta muito linda lá, cuidado pela família quase dos Weisman, que nos auxiliaram muito na primeira administração, aquela horta ali e a creche, que foi a primeira creche que nós construímos lá. Esse trabalho social é o que me marca mais, porque eu venho de uma família muito humilde, continua sendo humilde, e essas coisas para mim me faz bem. Na área da saúde, também implantamos inúmeros programas na área da saúde. E além disso, nós fizemos aquele trabalho que foi a nível nacional, que inclusive o governador da época, depois que se elegeu após o Richa, que foi o Álvaro Dias, e que o seu secretário da Agricultura era Osmar Dias, vieram aqui em Santa Helena, filmaram um trabalho para o Estado ter para mandar para o BID, para mandar para os outros bancos interamericanos, e mostrar como que no Paraná, para buscar recursos, mas que fazia o trabalho de integração, os murundumas, as bacias hidrográficas, para conter a erosão que na época tinha, as readequações de conservação do solo. Justamente, e damos, inclusive, o título de cidadão honorário para o Álvaro e para o Osmar Dias, que era o irmão dele, secretário da Agricultura, pelo excelente trabalho. Nós chegamos a ter aqui, Alex, da Codapar, que eles tinham uma equipe boa lá de trabalho, 13, 14 tratores de esteira, 3, 4 técnicos da Codapar trabalhando aqui em Santa Helena para nos auxiliar, porque eles acreditavam que Santa Helena, como tinha tanto tempo que estava fora do roteiro, que o governo do estado tinha participação direta, ele nos auxiliou muito, inclusive essas ligações de asfalto, Santa Helena Marechal Rondão, Santa Helena Missal, o asfalto para a praia, o asfalto para o porto, o asfalto para o cemitério. Talvez esses mais jovens achem que foram depois foram emendando, foram ampliando, foram modificando, foram melhorando. Nós tínhamos uma pequena indústria de asfalto, e nós fizemos algumas ruas com os nossos funcionários da prefeitura, tocando o asfalto com pouca gente. A maioria das nossas obras aqui do município era feita com funcionários da prefeitura e fiscalizado pelo nosso engenheiro, e fizemos quase 30 escolas por esse interior, escola de alvenaria, naquela época.
Então, se fosse aqui citar, enfim, ficaríamos aqui um dia todo citando obras que nós concretizamos. Só para concluir nessa parte, só que a gente se descuidou um pouco da parte política, da eleição, que daí naquele tempo tinha eleição, para fazer o próximo prefeito, e não conseguimos fazer o próximo prefeito. Dessas escolas, foram dezenas de escolas que foram feitas pelo interior do município. Isso foi nesse seu primeiro mandato. Você teve 2 mandatos como prefeito aqui. Qual que era o interesse em, quando muitos municípios aí a gente via, estavam trazendo e centralizando a educação na sede do município, qual que era o teu interesse em fazer essas escolas melhorar, construir outras escolas pelo interior do município? Eu tinha a seguinte visão, isso visto em outros municípios, tido a experiência de outros municípios, que até teve um município aqui, não muito longe daqui, que o que ele fez? Ele fechou umas quantas escolas do interior e colocou quantos anos para puxar. Mas ele não teve sucesso, porque você esvazia o interior. E naquela época havia um êxodo rural muito grande para grandes centros, e daí dava problema nesses grandes centros. E daí o que ocorreu? Eu queria que a população ficasse no interior, dando as condições. Se você tem uma escola lá, você tem uma igrejinha lá, você tem um centrozinho comunitário onde as pessoas possam se divertir, um campo, enfim, a comunidade fica lá. A partir do momento que você tirar a escola, começar, o campo não é mais cuidado, o pavilhão não sei o quê, aí o que acontece? O povo vem para a cidade, e aí os problemas começam da cidade. Não é qualificado, e daí torna todo esse problema. Então foi o primeiro também telefone que nós instalamos no interior, foi aqui em Santa Helena, foi aquele povo sofrido lá de São Vicente Chico. Colocamos lá o primeiro PS que diziam lá no interior, depois foi colocado diversos. Foi também no nosso tempo. Dar condições deles ficarem lá. Essa era a nossa proposta, a democratização, que o povo de fato se fixasse no interior. Essa vinda do povo do interior para a cidade, no seu entendimento, acabaram desestruturando a família? Foram aos poucos, hoje nós temos um exemplo, você pega, na minha primeira eleição, eu tive lá em São Brás, por exemplo, 119 votos eu fiz lá em São Brás, contra 17, memória, que o meu adversário fez. Foi uma votação grande, tinha um monte de gente morando lá. O IBC, São Miguelzinho, são aquelas comunidades, há muita gente morando. Hoje o que nós temos? Aí fecharam as escolas, logo foram trazendo para os grandes centros. E isso contribuiu em outras comunidades também, Braço do Norte, assim, uma população grande aqui, a Fazenda Rainha, Sete Pecados. Essas comunidades foram se atrofiando e as escolas foram fechando, porque diminui. Você tem que incentivar, de fato, criar escola e dar condições. Então, o que ocorre é que nós vamos ter amanhã depois grandes centros com muitos problemas, e o interior com grandes fazendeiros que dominam tudo, e os que ficam lá vão ficar como funcionários, etc. No seu entendimento, hoje, quando o PMDB se reúne, todo partido político, ele, de tempos em tempos, ele se reúne para fazer uma avaliação do que foi feito, do que tem que ser feito, acertos, erros. Hoje, no entendimento do PMDB, hoje que tem como presidente o Ayrton Copati, passou também por uma certa reestruturação recentemente. Hoje, o PMDB avalia que contribuiu significativamente para o município de Santa Helena, para o desenvolvimento do município? Sem dúvida. Quero parabenizar o trabalho do presidente, o senhor Ayrton Copati, de toda a sua equipe da executiva, pelo excelente trabalho que ele está desenvolvendo. E o PMDB tem contribuído sem dúvida. Aí depois nós entramos no segundo mandato, então nós não conseguimos fazer o sucessor em 88, e daí em 92 nós disputamos uma coligação, e que essa coligação teve todos os seus itens cumpridos até o final. Inclusive nós elegemos o nosso vice-prefeito dentro daquilo que havíamos combinado. E foram muitas conquistas. Nós tivemos umas bandeiras grandes. Quando nós assumimos dia 1º de janeiro de 93, aliás, desculpa, em 93 nós assumimos, nós encontramos aí, primeiro dia, o ICMS da Itaipu, cortaram, foram para Foz do Iguaçu totalmente. Daí uma briga, se travou uma briga. Os royalties,
não vinha, ficou um tempo sem vir, vinha aos pouquinhos, era uma bronca. Aí, aí mais adiante veio a bandeira do Porto, que muitas vezes não é você comprar equipamento e coisa para tocar, até que se a gente consegue dinheiro através de bancos, enfim, empréstimo, você consegue. Agora é a burocratização das questões, você colocar legalmente. Isso nos custou alguma viagem para São Paulo, para Brasília, para o Paraguai, para Assunção, e o pessoal vindo de cá, e um empenho muito grande em cima dessa legalização da travessia Brasil-Paraguai. A questão da UniOeste hoje, que é a UFPR, me ajuda. UFPR que está instalada lá hoje. Se iniciou lá no nosso mandato, com a equipe da nossa Secretaria da Educação, de montar um projeto, nós queríamos instalar a UniOeste. Inclusive nós temos diversas fotos no Clube União, reunindo toda a comunidade, reunindo o segmento da sociedade, discutindo sobre isso dali. Então teve uns avanços, começou, sei lá, adquirimos a área de terra e hoje está instalado lá, graças a Deus, funcionando bem ali essa faculdade a nível federal. Mas se iniciou lá atrás, uma batalha, uma visão que a gente teve. E além disso, outras conquistas que Santa Helena teve, que de momento também a gente não lembra, da Santa Helena 2000, por exemplo. Nós aqui implantamos Santa Helena 2000, que não era muito os recursos que nós damos para o povo, mas era mais a injeção de ânimo e de esperança que o povo tinha com Santa Helena. E aí você pode ter visto que surgiram inúmeras empresas, umas bancadas pela prefeitura, dadas em sistema de comodato, outras fornecidas de equipamentos, outras fornecidas na agricultura, aí com os modulos de adequação da estrada, fornecimento de cimento, de calcário para produção maior, então sementes. Foi feito um trabalho muito grande, dando incentivo em todas as áreas, incentivando inclusive aí os pavilhões das comunidades do interior, para que de fato ficassem naquilo que falei antes. E foi então um avanço muito grande que teve na época. Nós tínhamos uma visão global, porque nós entendíamos o seguinte: para ser uma boa administração, o povo tem que ser beneficiado. A maioria absoluta da sua população, não pode ser meia dúzia, tem que ser a maioria. É o que nós tentamos fazer. Tivemos erros, Alex, eu acredito que nós tivemos, mas tivemos também bastante acertos, e que eu acho que Santa Helena ganhou muito com as duas administrações do PMDB, porque ele tem uma visão assim mais abrangente social, não uma visão de pensar só em si, individual, mas que quando o povo vai bem, a administração também vai bem. Não precisa se preocupar com o campo, não precisa se preocupar com certa liderança. Se a população está bem, automaticamente você está indo bem, você faz o seu sucessor e assim por diante.